A história da Segunda Guerra Mundial. Novos desafios. Distribuição Sinapse. Quando a guerra irrompeu em 1939, enquanto tanques nazistas avançavam pela fronteira polonesa, seria virtualmente impossível prever até onde iriam as consequências das ações de Adolf Hitler. No inverno de 1943, no norte, sul, leste e oeste, os gritos de batalha ressoavam pelo globo. E as atrocidades cometidas contra civis inocentes, particularmente os de fé judaica, tornaram-se ainda mais horripilantes. Mas enquanto os poderes do eixo de Hitler esmagavam e subjugavam populações inteiras, notícias dos crimes nazistas e japoneses contra a humanidade serviam para abastecer a determinação aliada para ganhar a guerra o mais rápido possível. O drama daqueles presos em campos de concentração não era mais escondido da vista, e embora ainda fosse decorrer um tempo considerável até que os internos sobreviventes fossem libertados, havia agora pelo menos esperança para alguns deles. E mais, no fim de outubro de 1943, um acordo formal aliado para montar uma comissão das Nações Unidas sobre crimes de guerra foi posto em prática. Os responsáveis pelas atrocidades seriam convocados para dar conta de suas ações e seguir ordens, não seria defesa. Os meses de outubro, novembro e dezembro de 1943 viram o auge de muitas campanhas e as fundações foram lançadas para muitas mais. Os eventos no Pacífico ganhavam impulso rapidamente. 2 anos depois do ataque surpresa japonês à frota naval norte-americana em Pearl Harbor. Sem dúvida, a devastadora eficiência da Força Aérea do Japão faz dessa uma das mais conhecidas ofensivas de toda a Segunda Guerra Mundial. Mas, através do curso deste programa, você vai descobrir também que houve muitas escaramuças menos conhecidas no Pacífico que foram igualmente fascinantes. Além de considerar esses eventos no Pacífico, também vamos focalizar a campanha aliada na Itália, que seguiu-se à vitória sobre as tropas de Hitler no norte da África. E o tempo todo, o conflito na Rússia estava ficando cada vez mais significativo, particularmente porque as alianças mudaram na preparação para as conferências de Cairo e Teherã, enquanto os planos para o jogo final dos aliados tomavam forma. Então, começando em 1º de novembro de 1943, a nossa jornada seguindo a contagem regressiva para a vitória nos leva à Itália, quando as forças aliadas entraram na cidade portuária de Nápoles. A complexa política da Itália e a posição da nação na Segunda Guerra Mundial significava que o povo de Nápoles já havia se levantado contra o exército alemão de ocupação antes dos aliados chegarem. Porém, para entendermos realmente os eventos na Itália em 1943, temos que voltar ao fim da Primeira Guerra Mundial. Assim que Adolf Hitler surgiu para a notoriedade na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, na Itália, Benito Mussolini seguiu uma rota muito similar até o poder. Nascido em 1883, filho de um ferreiro, Mussolini mudou-se para a Suíça em 1902 em busca de trabalho. E foi aqui que ele envolveu-se com a política socialista. Quando ele voltou à Itália, em 1904, foi para virar jornalista com uma publicação socialista, mas ele rompeu com os socialistas quando eles opuseram-se à entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. E quando foi recrutado, em 1915, Mussolini pegou em armas por seu país. Ao todo, Mussolini fez cerca de 9 meses de serviço ativo, mas nos anos após a guerra, ele voltou à arena política, desta vez não como socialista, mas fundando o Partido Fascista,
no início de 1919. Como Adolf Hitler na Alemanha, Mussolini acreditava que seria o salvador de sua nação, e onde o descontentamento era comum, ele encontrou seus apoiadores. Muitos veteranos de guerra desempregados seguiam a liderança de Mussolini e foram organizados em pelotões de camisas negras, que aterrorizavam seus adversários políticos. Era o início de uma época sombria de opressão para o povo italiano, e quando os fascistas foram convidados para fazer uma coalizão governamental em 1921, as coisas foram de mal a pior quando os camisas negras marcharam para Roma. Até o rei da Itália, Vittor Emanuele III, dirigiu-se a Mussolini, convidando o autoproclamado Il Duce para formar um governo com consequências desastrosas, porque em 1925 a democracia foi desmantelada. A Itália encontrava-se em poder de um ditador tão imprevisível quanto Adolf Hitler estava tornando-se na Alemanha. Depois que a queda da Bolsa em 1929 viu o mundo entrar em uma depressão econômica, os anos 1930 encontraram os impérios de Hitler e Mussolini crescendo a uma taxa alarmante. No caso de Mussolini, a Abissínia, hoje conhecida como Etiópia, era o alvo principal. Além de fazer invasões na África, Mussolini também apoiava o general Franco na Guerra Civil Espanhola. E, mais importante, cooperava com Hitler e a Alemanha nazista em tal grau que culminou em maio de 1939 em seu Pacto de Aço, enquanto a Segunda Guerra Mundial surgia de modo assustador. A Itália entrou formalmente na Segunda Guerra Mundial em 10 de junho de 1940, assinando oficialmente o Pacto Tripartite com a Alemanha e o Japão em 27 de setembro daquele mesmo ano em Berlim. Porém, sob a liderança de Mussolini, a Itália estava longe de ser uma nação militarmente forte e, no início de 1941, havia sofrido múltiplas derrotas na Grécia e nas mãos dos britânicos no norte da África. Ironicamente, sem a intervenção alemã, Mussolini e o exército italiano enfrentariam um colapso militar catastrófico e, para o povo da Itália, a confiança em Il Duce foi sacudida, se não mexida. Apesar da atividade de Mussolini pré-Segunda Guerra Mundial na África, os italianos foram derrotados no deserto junto com os alemães sob o comando de Erwin Rommel, apropriadamente chamado de Raposa do Deserto de Hitler. E, naturalmente, quando os soldados do calibre do general britânico Bernard Montgomery ocuparam o norte da África, os aliados olharam para a Itália como o próximo passo lógico de volta para o continente europeu. A campanha bem-sucedida dos aliados para tomar a Sicília, com o nome de código de Operação Husky, começara em julho e foi um grande choque para os italianos. Sua posição era terrivelmente precária. Eles não só tinham os experientes soldados britânicos, canadenses e norte-americanos do norte da África para se preocuparem, mas os seus ditos aliados, os nazistas, eram igualmente ameaçadores. Se os italianos se rendessem, sofreriam um ataque imediato alemão, e a raiva contra Mussolini por botar a Itália em tal apuro crescia. Com a Sicília sob pesado ataque no início de julho de 1943, Mussolini foi tirado do poder e preso. O próprio rei da Itália assumiu o controle e, com o marechal Badoglio assumindo o governo, Hitler temia uma iminente rendição italiana aos aliados e ordenou que fossem postos em prática imediatamente os planos para libertar Mussolini. Tendo sido humilhado na frente oriental com a derrota de Stalingrado, Hitler estava determinado a não permitir que a dramática virada dos eventos na Itália e em todo o Mediterrâneo minasse ainda mais o seu poder. Consequentemente, quando os italianos renderam-se incondicionalmente aos aliados no início de setembro, os alemães foram rápidos ao reagir. Primeiro, eles libertaram Mussolini e o restabeleceram como ditador fantoche, e depois trabalharam, recuperando o que podiam para tentar impedir o progresso dos aliados. O que iria desenrolar-se na Itália mudaria o curso da guerra e o presidente norte-americano Franklin Roosevelt
comentou astutamente em uma de suas famosas transmissões ao pé da lareira que acontecera a primeira fenda no eixo. O regime fascista na Itália, criminoso e corrupto, está se despedaçando. A pergunta agora era quem iria pegar os pedaços primeiro, os aliados ou os alemães. Nos últimos dias de setembro de 1943, os aliados estavam fazendo um bom progresso no sul da Itália. Enquanto o rei e o marechal Badoglio encontravam-se com o general norte-americano Dwight Eisenhower a bordo do HMS Nelson para assinar um armistício total, ao norte, Hitler havia anexado as regiões que falavam alemão no norte da Itália. O que parecia aos aliados um avanço fácil, para Roma estava agora ficando muito mais complicado, porque as linhas entre quem era amigo e quem era inimigo tornavam-se cada vez mais indistintas. No dia 1º de outubro, quando os aliados entraram marchando em Nápoles, os alemães enfrentavam uma revolta dos cidadãos da cidade. O assunto explodiu em conflito quando os soldados alemães começaram a pilhar uma loja. Pelo menos no meio da devastação de Nápoles, os aliados foram assegurados do apoio de seus novos irmãos em armas. Enquanto isso, no lado adriático da ilha, no início de outubro, os aliados também haviam tomado Foggia e, com ela, o aeroporto mais importante da região. O ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, foi rápido em avaliar a situação e percebeu que mesmo os seus consideráveis talentos seriam muito exigidos para dar um aspecto positivo a esse evento. Os aliados agora tinham potencial para desferir seus ataques a fortalezas em poder dos nazistas nos Balcãs e garantiram um trampolim para atacar o sul da Alemanha. Mas isso era de pouca consolação para os milhares de soldados italianos que agora enfrentavam o peso total da ira de Hitler. Mesmo os que haviam rendido-se aos alemães, incluindo 5.000 na ilha grega de Cefalônia, foram brutalmente massacrados pelos nazistas. E com as pressões aumentando, não era só o pessoal militar que enfrentava a reação adversa da retaliação alemã. Em 3 de outubro, a Gestapo ordenou que todos os judeus em Atenas se registrassem, e a Grécia rapidamente virou um ponto focal importante para os aliados, com a Itália estando tão perto, mas os alemães estavam igualmente determinados a assegurar o máximo de território possível na área. Em 24 horas, os protetores britânicos na ilha de Kos haviam sido totalmente derrotados pelos poderes do eixo de Hitler, apesar das fendas vistas por Roosevelt em sua armadura. E enquanto os judeus gregos estavam visados, os judeus italianos também estavam para descobrir o ferrão da perseguição nazista. Em 9 de outubro, uma centena de judeus italianos de Trieste foi cercada e mandada para Auschwitz, e nenhum deles sobreviveu. Esse era o dia da expiação no calendário judeu, o antigo festival de Yom Kippur, um dos mais sagrados de todos os feriados judeus. Em Auschwitz, esse dia não passou despercebido porque os nazistas escolheram 1000 internos que eles alegavam ser fracos demais para trabalhar e os executaram. Sem a proteção por não fazerem parte do eixo do mal de Hitler, os judeus da Itália agora eram alvos da SS. Porém, havia algumas vantagens a desfrutar, porque Eisenhower anunciou que não haveria mais bombardeios aliados na Itália.
E todos os esforços foram feitos para evitar que os navios da marinha italiana caíssem em mãos alemãs. Mas a retaliação de Hitler foi impiedosa, e enquanto a Luftwaffe recebia ordens para atacar os navios em fuga que seguiam para Malta, ele também convocou mais soldados da infantaria da frente russa. Com os nazistas ocupando totalmente Roma, o general Erwin Rommel ficou a cargo do comando das operações no norte da Itália, enquanto o general Kesselring tinha a tarefa hercúlea de impedir a onda do avanço aliado no sul e proteger a capital italiana. Embora Kesselring pouco pudesse fazer por Nápoles, o Führer ficaria encantado com a devastação que o seu general deixou para os aliados cuidarem. As represálias foram apavorantes, porque toda a comunicação, transporte, água e sistemas de energia foram destruídos. Enquanto os prédios da cidade ardiam, pontes eram bombardeadas, trilhos de ferrovias eram arrancados e o porto era uma massa de navios afundados. Carga de trabalho para os aliados era imensa e Kesselring estava bem ciente de que mais de 800 mil civis agora confiavam nos aliados para a sua sobrevivência. Em vez de partirem rapidamente para o norte para consolidar a sua vantagem, os aliados ficaram parados enquanto cuidavam das sequelas de Nápoles. Mas, para seu crédito, em uma semana, o porto foi restaurado, reaberto e estava funcionando. Com a visão dos comandantes aliados virada agora para Roma, não havia tempo a perder e a linha defensiva alemã no rio Volturno, 32 quilômetros a noroeste de Nápoles, foi atacada. A linha Volturno ia da cidade de Termoli ao longo do rio Biferno, através dos montes Apeninos até o rio Volturno. No início do dia 6 de outubro, tanques canadenses forçaram as tropas alemãs de ocupação a baterem em retirada de Termoli e no dia 12, o 5º Exército norte-americano havia cruzado o rio para abrir a linha defensiva alemã e, fazendo isso, empurrou os nazistas ainda mais para trás. No dia seguinte, o rei e o governo italiano declararam guerra à Alemanha quando as batalhas recrudesceram. Houve pesadas baixas civis, assim como perdas militares, e fatos como os que aconteceram em lugares como Campobasso eram típicos. Evocando a história antiga, até a prefeitura, com todos os arquivos, foi destruída quando a primeira unidade militar canadense finalmente tomou Campobasso dos alemães. Em 16 de outubro, os aliados estavam a apenas 144 quilômetros de Roma, mas no mesmo dia, na capital, os oficiais da SS alemã prenderam mais de 1.000 judeus italianos. Porém, com mais de 4.000 judeus tendo recebido refúgio em casas particulares, monastérios e conventos, sem falar em quase 500 escondidos dentro do Vaticano, os nazistas viram-se de novo frustrados por seus antigos aliados. O esforço de guerra aliado agora realmente ganhava ritmo, porque das montanhas cobertas de neve da Itália às selvas intensamente quentes do Pacífico, o sonho de que a vitória pudesse ser deles estava rapidamente virando realidade. A influência positiva de Roosevelt, Eisenhower e dos norte-americanos estava fazendo uma colossal diferença. E com eles veio a propaganda tão efetiva quanto a manipulada por Joseph Goebbels e os nazistas. Os astros de filmes de Hollywood correram para entreter os soldados. E da glamurosa Carol Landis ao cômico Joe Brown, muitos artistas ficaram felizes em fazer o seu papel, sem se importarem com os riscos à sua própria segurança pessoal.
E nessa atmosfera positiva, os planos para a invasão aliada da França também estavam ganhando impulso. No sul da Inglaterra, estavam acontecendo exercícios com navios de desembarque de tanques. E em meados de outubro, o nome de código Mulberry havia sido selecionado para os altamente ousados portos artificiais feitos de concreto, que seriam uma parte essencial do plano de desembarque do dia D. Porém, as principais nações aliadas, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Rússia, estavam longe de sentirem-se à vontade umas com as outras, principalmente porque a Rússia havia sido tão proximamente ligada a Hitler nos estágios iniciais da guerra. Foi Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, que mexera-se rapidamente para recrutar Joseph Stalin para a causa aliada após a Operação Barbarossa de Hitler, quando os alemães invadiram a Rússia. Desde então, apesar da previsão confiante de Hitler de que os soviéticos ruiriam diante dele, os russos eram uma pedra constante em seu sapato. Mas Churchill, entre todos eles, um homem que em sua longa vida política havia mudado as suas alianças em mais de uma ocasião, estava bem ciente das desastrosas consequências caso a Rússia se bandeasse de volta para os poderes do eixo. Consequentemente, em 18 de outubro, em Moscou, os ministros norte-americano, britânico e russo do exterior concordaram que não iriam considerar quaisquer negociações de paz separadas com a Alemanha, enquanto no dia seguinte, em Washington, os norte-americanos concordaram em enviar milhões de toneladas em ajuda para os soviéticos. Quando outubro de 1943 chegava ao seu fim, com os aliados seguindo para a posição de sustentação de seu assalto aos poderes do eixo, o custo em sofrimento humano aumentava. Em 25 de outubro, os japoneses terminaram a ferrovia Burma-Tailândia, com o trabalho forçado de 46 mil prisioneiros de guerra aliados. Mais de 16 mil deles haviam morrido de fome, brutalidade e doenças, junto com mais outros milhares de cidadãos burmeses pegos em uma guerra que não era deles, na qual eles também fizeram trabalho forçado para o Japão Imperial. Enquanto os eventos no sul da Europa seguiam agora em um ritmo acelerado, o mesmo era igualmente verdade no Pacífico. No primeiro dia de novembro, os soldados norte-americanos da 3ª Divisão de Fuzileiros Navais desembarcou na Baía Imperatriz Augusta, em Bougainville, nas Ilhas Salomão. Apoiados por uma impressionante força-tarefa naval norte-americana de 4 cruzadores ligeiros e 8 destroyers e comandados pelo brilhante contra-almirante Aros Tip Merrill, os norte-americanos rapidamente consolidaram a sua posição. Os japoneses foram igualmente rápidos em responder, desfechando ataques aéreos de Rabaul, assim como despachando a sua própria poderosa força-tarefa de cruzadores e destroyers. Merrill foi o primeiro contra-almirante norte-americano a usar radar, que nessa batalha deu a ele uma grande vantagem. Sem radar, o comandante japonês falhou em avaliar acuradamente o resultado da batalha, quando Merrill bateu em retirada sob uma cobertura de fumaça. Voltando a Rabaul, os japoneses acreditavam ter sido vitoriosos e prepararam-se para reatacar as forças aliadas desembarcadas em Bougainville, sem perceber que a força-tarefa de Merrill ainda estava intacta. Dois porta-aviões norte-americanos atacaram Rabaul no dia 5 de novembro. E, tendo subestimado o inimigo, a frota japonesa sofreu perdas pesadas, o que significava que qualquer perigo para os agora bem estabelecidos fuzileiros navais norte-americanos, vindo da Marinha Imperial do Japão, tinha passado, pelo menos por enquanto. O sucesso nas Ilhas Salomão fora crucial para os aliados, porque era daqui que os japoneses tinham planejado expandir-se para a Papua Nova Guiné e o mais preocupante de todos, Austrália. Recapitulando um pouco, a campanha para as Ilhas Salomão começara em fevereiro de 1943,
com o general MacArthur liderando uma ofensiva estratégica sustentada. Em junho, as ilhas das quais as pessoas jamais tinham ouvido falar no Ocidente, de repente estavam no mapa. Na Operação Unhas dos Pés, os norte-americanos superaram a resistência japonesa quando desembarcaram na ilha de Rendova, com o campo de aviação crucial em Munda ao alcance de um ataque de lá. Enquanto navios norte-americanos e japoneses lutavam pelo controle nas águas dos golfos de Kula e Vela, embora não houvesse uma vitória cabal para os aliados, os japoneses foram impedidos de apoiar os soldados de sua infantaria. Quando o campo de aviação de Munda caiu para os americanos no dia 5 de agosto, a primeira fase de sua campanha foi completada, mas ainda havia muito trabalho a ser feito para tirar os soldados japoneses da Nova Geórgia e das ilhas vizinhas de Arundel, Paanga, Jizo, Kolombangara e Vela Lavella. Os japoneses eram um inimigo muito tenaz, com a honra de jamais contemplar a rendição, sempre lutando até a morte. Nos preparativos para a Batalha da Baía Imperatriz Augusta, em novembro de 1943, a Operação Unhas do Pé havia sido vital, e o que vinha à frente estava destinado a ser igualmente desafiador. O interessante é que os japoneses sofreram perdas muito mais pesadas de navios e aviões do que os norte-americanos. Mas enquanto os Estados Unidos conseguiam fabricar substitutos, nesse estágio na guerra, os japoneses não conseguiam. Porém, a determinação japonesa em batalha e a política de não rendição continuavam destemidas, avisando aos aliados que qualquer que fosse o resultado da guerra contra Hitler na Europa, a vitória sobre os japoneses seria uma questão totalmente separada. Com o fim de 1943, apenas algumas semanas distante, Adolf Hitler estava descobrindo que os soldados disponíveis para ele estavam tornando-se cada vez mais esparsos. Ter que ocupar a Itália, assim como enfrentar outro inverno gelado na frente russa, já era ruim o bastante. Mas os alemães agora não tinham dúvida de que uma invasão da Europa Ocidental em algum momento de 1944 era iminente. Na verdade, em 3 de novembro, Adolf Hitler expediu a Diretiva 51, avisando sobre os previstos desembarques aliados. E o seu ministro da propaganda, Goebbels, de novo teve à frente a difícil tarefa de convencer a nação alemã de que o seu Führer ainda era invencível. Os diários pessoais de Goebbels ofereciam uma visão fascinante. E na véspera de Hitler expedir a Diretiva 51, Goebbels fez uma anotação relativa ao fato de mais de 9.000 soldados alemães terem sido mortos na frente oriental em apenas 9 dias. Ele disse: "Nós não podemos sustentar essas baixas por muito tempo. Estamos em perigo de sangrar lentamente até a morte no Oriente." Fosse qual fosse a face pública da propaganda nazista, Goebbels, como muitos de seus colegas oficiais de alta patente, estava totalmente ciente de todo o perigo real da Alemanha ser derrotada. Sem dúvida, a máquina de propaganda nazista estava sendo exigida ao máximo pelos eventos na Europa Ocidental e na Rússia. Porém, o governo japonês estava ainda mais determinado em fazer o povo do Japão acreditar que os seus corajosos guerreiros imperiais eram vitoriosos em cada campanha da ofensiva do Pacífico. Houve, é claro, várias ocasiões em que eles conseguiram atingir diretamente os aliados, particularmente no mar. E em 19 de novembro, a Marinha japonesa afundou o USS Sculpin, um submarino de classe Sargo. Apropriadamente batizado com o nome de um peixe notavelmente furtivo que pode sobreviver fora d'água, assim como nela, e capaz de infligir uma ferroada dolorosa, o afundamento do Sculpin foi um grande golpe para a Marinha norte-americana. Mesmo assim, os japoneses perderam uma oportunidade de ouro para conseguir informações com relação ao ataque devastador que os aliados estavam planejando para o dia seguinte
nos 3 atóis nas ilhas Gilberto, Makin, Tarawa e Abemana. A bordo do Sculpin estava o capitão John P. Cromwell, que tinha sido totalmente informado sobre a ofensiva para tomar as ilhas Gilberto, que teve o nome de código de Operação Galvânica. Quando o submarino foi atingido pela primeira vez, o comandante emergiu para dar à sua tripulação a chance de sobreviver. Mas um disparo direto à torre do submarino significava que ele, junto com muitos de seus homens, morrera na hora. Cromwell não estava entre eles, mas percebeu que, se fosse feito prisioneiro pelos japoneses, poderia revelar os planos secretos sob tortura. Corajosamente, ele afundou com o submarino atingido em vez de botar a operação em risco e foi póstumamente laureado com a Medalha de Honra por devoção a seu país. Até essa data, os norte-americanos haviam tido pouca chance de ficar na ofensiva com os japoneses, porque após o choque de Pearl Harbor, eles constantemente tomavam uma posição defensiva. O interessante é que na Batalha de Tarawa foi apenas a segunda vez que eles fizeram isso, sendo a primeira a campanha de Guadalcanal, onde a sua força anfíbia de desembarque encontrara pouca resistência. Mas as coisas estavam para mudar drasticamente. Estrategicamente, as Ilhas Gilberto eram de vital importância, porque os aliados aumentaram as suas operações do Pacífico Médio para as Filipinas e preparavam um avanço sobre o Japão. Tomar as Ilhas Marianas dos japoneses seria crucial se a Marinha norte-americana quisesse ter alguma chance de conseguir o seu objetivo. Mas, naturalmente, o Japão Imperial estava bem ciente disso. Pelo fato das Marianas, incluindo a tão importante ilha de Guam, terem virado um alvo maior, reforços japoneses foram trazidos, com fortificações consolidadas, para deixar o mar todo o mais seguro possível. Os norte-americanos sabiam que teriam que avançar de grupo a grupo de ilhas, porque antes de poderem chegar às Marianas, eles necessitariam libertar as Ilhas Marshall, próximas do controle japonês. Mas antes de poderem fazer isso, a guarnição inimiga no atol de Tarawa precisava ser neutralizada. Agora, os norte-americanos tinham experiência suficiente com os japoneses para virem preparados. E quando a Operação Galvânica começou, em 20 de novembro, mais de 6.000 soldados norte-americanos desembarcaram em Makin. No papel, o exército ocupante, formado por 300 soldados japoneses e 500 trabalhadores coreanos, deveria ter sido facilmente derrotado, mas a batalha foi duramente travada e as baixas norte-americanas foram altas. Foi uma operação custosa sob outros aspectos também, porque o porta-avião norte-americano de escolta, Liscombe Bay, foi torpedeado, matando 644 homens da tripulação de 900. Então, um acidente a bordo do couraçado norte-americano Mississippi, durante o bombardeio pré-desembarque de Makin, quando a torre explodiu, resultou em mais 43 mortes norte-americanas. O povo de Makin, porém, estava encantado por saudar seus libertadores norte-americanos, oferecendo cocos como prova de sua gratidão. Era uma experiência que os aliados iriam encontrar muitas vezes nos meses vindouros, porque a liberdade pela qual eles lutavam tão duramente retornava para aqueles há tanto oprimidos pelo eixo do mal. Com Makin segura, os soldados norte-americanos iniciaram o seu assalto ao atol de Tarawa, de novo com cerca de 6.000 homens, mas havia 5.000 soldados japoneses à espera deles. Seguiu-se uma batalha sangrenta durando cerca de 76 horas, com mais de 1.000 norte-americanos mortos, e a estatística japonesa com certeza oferece uma leitura fascinante. Da vasta força defensora, apenas um oficial japonês e 16 de seus homens sobreviveram, junto com 129 dos trabalhadores coreanos recrutados que também aumentaram os números.
Para o povo norte-americano, que até agora estava protegido por forte censura, os agora irrestritos novos relatórios eram imensamente chocantes. Muitos condenaram Washington por permitir que a ofensiva fosse à frente, após verem fotografias dos corajosos jovens norte-americanos flutuando mortos na água. A percepção de que os japoneses iriam empreender uma luta longa e terrível realmente perturbou o país. Com suas experiências em Macon e Tarawa, os norte-americanos mudaram as suas táticas quando chegaram a Abemana. Apesar da guarnição japonesa muito menor, um fuzileiro naval foi morto em minutos durante uma tentativa de desembarque. Então, foi decidido usar fogo naval apenas para afastar o exército de ocupação. Isso com certeza foi efetivo, mas não em termos de disparos diretos, porque dos 25 defensores japoneses, apenas 14 haviam sido mortos por tiros. O resto cometera suicídio. A perda das Ilhas Gilberto para os norte-americanos estava longe de ser boa notícia para o governo japonês em Tóquio. Mas eles tiveram a satisfação de saber que os vitoriosos soldados norte-americanos haviam sofrido baixas significativas ao conquistar sua meta. Porém, as más notícias ainda não haviam terminado para os japoneses, porque em 25 de novembro, bombardeiros norte-americanos atacaram uma base aérea crucial em Formosa, ou Taiwan, como a conhecemos hoje. A marinha japonesa operava pesadamente em Formosa, que havia sido tomada dos chineses, e a destruição de 42 de suas aeronaves pelos norte-americanos nessa missão foi um grande golpe. A cobertura aérea dava proteção extra aos couraçados japoneses, e perder tantos aviões foi realmente muito custoso. E não foram só os norte-americanos que deram problemas aos japoneses no fim de 1943, porque no mesmo dia, na Nova Guiné, forças australianas tomaram um território vital. De repente, apesar da luta feroz e da atitude até a morte, os japoneses não estavam parecendo tão invencíveis quanto gostavam. Enquanto os dias finais de novembro se passavam, a pressão sobre Adolf Hitler no oeste aumentava. No dia 22, os britânicos realizaram um ataque noturno à capital alemã, despachando 764 bombardeiros para atacar Berlim. Atingindo diretamente a seção do governo na cidade, incluindo o almirantado e o Ministério do Ar, Hitler ficou irado. Ele descansava na segurança de seu quartel-general militar, o Covil do Lobo, em Rastenburg, no leste da Prússia, enquanto até a chancelaria e seu trem em um desvio ferroviário de Berlim sofria pesados danos. Mas os civis de Berlim não tiveram tanta sorte quanto o seu líder, porque centenas deles foram esmagados simplesmente tentando chegar em segurança a um abrigo subterrâneo. Como havia sido para os civis de Londres na Blitz, o número de baixas inocentes chegou a 1.737 berlinenses mortos. Goebbels registrou seus sentimentos pessoais em seu diário, anotando que parece que o próprio inferno caiu sobre nós. Os britânicos perderam 167 tripulantes aéreos no ataque, mas na noite seguinte o comando aéreo ordenou um outro ataque a Berlim. Desta vez, 127 tripulantes foram perdidos, mas o efeito sobre a capital alemã foi de novo devastador. Sem aquecimento, sem luz e sem água, e companheiros berlinenses morrendo a toda volta, havia pouco que até Goebbels poderia fazer para melhorar o moral do povo alemão. Para os aliados, havia trabalho a ser feito aonde quer que eles fossem, e na Itália, o esforço em direção a Roma continuava. No dia 20 de novembro, o 8º Exército Britânico cruzou o rio Sangro pela primeira vez, enquanto Kesselring era apontado comandante em chefe de todas as forças alemãs na Itália. E os serviços de Rommel estavam agora sob uma grande demanda, organizando a defesa do Muro do Atlântico.
Houve muitas ofensivas maiores, como o bombardeio de Berlim e a contínua campanha italiana, mas os pequenos eventos também começavam a desempenhar um grande papel. Na França, a resistência estava minando a ocupação alemã em cada esquina e, com a ajuda de agentes britânicos, os preparativos para a invasão da costa do norte da França, a muito aguardada, estava peça a peça sendo montada. Juntar todos os vários elementos para o esforço aliado pela vitória estava longe de ser uma tarefa fácil. Reuniões entre os líderes aliados eram incrivelmente difíceis de orquestrar. Um belo exemplo disso foi a Conferência do Cairo realizada entre os dias 22 e 26 de novembro. Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, e o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, encontraram-se com o líder da China, Chiang Kai-shek, para discutir a posição aliada contra os japoneses. O líder da Rússia, Joseph Stalin, recusou-se a comparecer porque acreditava que a presença dos chineses seria vista pelos japoneses como provocação por parte dos soviéticos. Porém, em 27 de novembro, a Declaração do Cairo foi assinada pelos 3 líderes presentes, afirmando que os aliados continuariam a empregar força militar até a rendição incondicional do Japão. Também foi decidido que, quando isso acontecesse, todas as ilhas do Pacífico tomadas pelos japoneses desde a Primeira Guerra Mundial seriam devolvidas. Todos os territórios que o Japão havia tomado da China também seriam restaurados e, por último, mas não menos importante, a Coreia tornaria-se independente. Com o fim da Conferência do Cairo, Churchill e Roosevelt debruçaram-se sobre outras discussões sobre os planos aliados para invadir a França. Enquanto a ausência de Stalin no Cairo tivesse sido contornável, era hora de os 3 grandes, como eles eram frequentemente chamados, encontrarem-se quando a Conferência de Teherã começou. Stalin não viajava para fora da Rússia desde a Revolução Bolchevique em 1917, mas os 3 aliados improváveis chegaram a Teherã sob a mais forte segurança para combinarem os planos para uma invasão anglo-americana através do canal, planejada para a primavera ou o verão de 1944. Nas discussões no dia 29 de novembro, Churchill delineou para Stalin as condições que precisavam ser cumpridas se a Operação Overlord quisesse ter alguma chance de sucesso. Primeiro, teria que haver uma redução satisfatória nas forças dos caças alemães no noroeste da Europa. Segundo, as reservas alemãs na França e nos Países Baixos tinham que ser minimizadas no dia do assalto. E terceiro, os aliados tinham que ter certeza de que os alemães não conseguiriam transferir reforços significativos de outras frentes nos primeiros 6 dias de operação. Stalin estava cético sobre isso ser possível, mas Churchill, como sempre, encontrou as palavras certas para expressar o que era requerido quando disse: "Será nosso dever inflexível investir através do canal contra os alemães com cada músculo de nossa força." Mas, em meio às discussões que delineavam os planos para a Operação Overlord, Stalin também tinha uma boa pauta própria. Ele deixou claro que no momento em que a Alemanha fosse derrotada, os soviéticos embarcariam em uma guerra contra os japoneses. Churchill descreveu a declaração de Stalin como uma decisão momentânea que tinha que ser mantida absolutamente em máximo segredo. Na verdade, isso nem foi anotado nos registros secretos das conversas em Teherã. Também havia outros assuntos à mesa para discussão, mas um em particular foi ironicamente mantido como máximo segredo para os russos. Roosevelt e Churchill escolheram não revelar a Stalin que os cientistas nos Estados Unidos, que trabalhavam na bomba atômica, estavam fazendo enormes progressos e que os bombardeiros B-29 estavam agora sendo modificados para transportar e lançar os dispositivos mortais. O medo de novas armas e de novos avanços científicos era imenso para os aliados e também para o eixo. E na Inglaterra, a preocupação com os projetos de Hitler para as suas bombas voadoras não tripuladas continuavam a crescer. Embora ainda faltassem muitos meses para que os seus foguetes V-1 se tornassem operacionais, uma visita rara de Hitler a um campo de teste de bombas voadoras foi investigado até o mínimo detalhe. Hitler, nessa época, ficava sempre relutante em deixar o seu quartel-general do Covil do Lobo
devido a temores crescentes de que ele seria assassinado, enquanto a sua saúde, tanto mental quanto física, deteriorava-se. Foi sugerido que ele estava sofrendo do mal de Parkinson, mas isso nunca foi substanciado. Em virtude disso, a inteligência britânica sabia que tal visita devia ser importante, e foi até especulado que as bombas voadoras poderiam pesar até 7 toneladas. Consequentemente, o governo de Churchill pôs em ação planos para deixar milhões de leitos de hospital disponíveis para os que poderiam ser feridos por tal arma. Porém, a prevenção seria melhor do que a cura. Então, a Operação Crossbow também foi instigada a bombardear sistematicamente qualquer local no norte da França que parecesse suspeito pelas fotografias de reconhecimento. Com a chegada de dezembro, enquanto o mundo aguardava o fim de mais um ano em guerra, os maiores atores continuavam a manobrar para ficar em posição. No dia 7 de dezembro, o presidente norte-americano Franklin Roosevelt apontou o general Dwight Eisenhower ao muito cobiçado comando da Operação Overlord. O interessante é que Eisenhower não tinha feito serviço ativo, mas em sua longa e distinta carreira militar nos Estados Unidos, ele provara ser natural como organizador e líder de homens. Calmo e criterioso, com Eisenhower como comandante supremo das forças expedicionárias aliadas, a Operação Overlord realmente estava em mãos muito seguras. E Eisenhower não estava só. O general britânico Bernard Montgomery também estava para ser convocado para a causa da Operação Overlord. Ele havia ficado totalmente ocupado na Itália desde a sua ascensão à proeminência com o 8º Exército Britânico no norte da África, mas as coisas agora estavam andando muito devagar na campanha italiana, porque os alemães apertaram o controle sobre Roma e outras fortalezas significativas. No fim de dezembro, Montgomery voltou à Inglaterra para comandar o 21º Grupo de Exército, enquanto Oliver Lees assumiu o papel de Monty na Itália. Sempre franco, Montgomery, com uma característica falta de tato, anunciou que estava feliz por deixar o que ele descreveu como o café da manhã de cachorro da campanha aliada na Itália. Ironicamente, houve vozes dissidentes, mais notavelmente do campo norte-americano, alegando que Monty, na verdade, teve um papel na criação do café da manhã de cachorro, e as coisas não saíram exatamente bem para as futuras relações entre o inglês de opinião forte e certos generais norte-americanos. Pela própria natureza da ofensiva anglo-americana, essas personalidades obstinadas iriam ter que esquecer suas diferenças e trabalhar juntas. E isso realmente exigiria todo o imenso talento de Eisenhower como diplomata para assegurar que os homens necessários para ganhar a guerra não terminassem brigando entre si. Mesmo assim, com cada vez mais atenção agora sendo focada na Operação Overlord, os aliados ainda continuavam a seguir em direção a Roma. Para os soldados canadenses, britânicos e norte-americanos lutando na Itália, agora ficara evidente que as batalhas à frente iriam ser longas, extenuantes e custosas. O que antes parecia ser uma campanha direta, agora iria tornar-se uma guerra de atrito ao longo de 1944. Enquanto 1943 chegava ao fim, os alemães na frente de batalha de Cassino não eram desalojados, apesar dos máximos esforços dos aliados. O inverno estava tornando a tarefa ainda mais difícil, e qualquer esperança da questão na Itália ser totalmente concluída antes do início da Operação Overlord começava a desaparecer rápido. E enquanto o Natal surgia no horizonte, os eventos no Pacífico também continuavam a chegar às manchetes. Em 15 de dezembro, soldados norte-americanos desembarcaram na Península Araue, no extremo oeste da Nova Britânia, nas Ilhas Salomão. Foi um avanço estrategicamente importante, com a capital da Nova Britânia, Rabaul, ainda operando como uma formidável fortaleza japonesa. Com as pessoas em toda parte rezando pela paz no Natal, a Segunda Guerra Mundial marchava impiedosamente sempre em frente. Na noite de Natal, os britânicos bombardearam novamente Berlim,
E no dia de Natal, os aviões norte-americanos destruíram 24 das instalações de bombas voadoras que haviam sido vistos no norte da França. Em Washington, o presidente Roosevelt fez o seu tradicional pronunciamento à nação. Sabemos agora que se perdermos essa guerra, levaremos gerações ou até séculos até que a nossa concepção de democracia possa viver de novo. Houve pouco conforto a ser tirado de suas sábias palavras, o que era totalmente apropriado após os recentes eventos no Pacífico e as horrendas baixas infligidas aos norte-americanos pelos japoneses. Para aqueles fuzileiros navais norte-americanos e suas famílias, a pílula amarga não poderia ser coberta com açúcar. Roosevelt recompôs os Estados Unidos com um aviso oportuno daquilo que o novo ano provavelmente traria, pedindo a todos que buscassem a força e a bravura que seriam necessárias se os aliados quisessem ser vitoriosos. Ele disse: "A guerra chega agora ao estágio em que teremos que enfrentar grandes baixas, feridos, mortos e desaparecidos. A guerra acarreta isso. Não há estrada fácil para a vitória e o fim ainda não está à vista." Isso era evidentemente o que era requerido do presidente dos Estados Unidos, porque um dia depois, os soldados norte-americanos iniciaram a Operação Backlander, um desembarque no Cabo Gloucester, na ponta extrema da Nova Britânia. Não houve feriado festivo no Pacífico e em uma semana os norte-americanos garantiram um campo de aviação vital que dava a eles a localização perfeita para desferir ataques à ainda não conquistada metade da Nova Guiné. Essa era uma nota positiva para os aliados para o ano que terminava, mas os japoneses reagiram ferozmente como sempre, e havia pouca dúvida de que os primeiros meses de 1944 completariam-se com mais conflito ainda para o mundo em guerra. As grandes conferências foram realizadas. Os agora famosos líderes aliados foram fotografados conversando no Cairo e em Teherã. E apesar da grande rachadura política sobre direitos humanos que existia entre os aliados ocidentais e os russos, por enquanto, pelo menos, eles estavam apresentando uma frente unida. O que iria acontecer às tensas alianças quando a guerra terminasse era extremamente complicado. E em uma escala global, as ramificações eram imensas. Assim, das sonolentas cidades marítimas do sul da Inglaterra até as ruas antigas da Londres histórica, era essa determinada nação insular que estava para tomar o centro do palco. Para Adolf Hitler, a sua incapacidade anterior de quebrar o espírito do povo e invadir a Grã-Bretanha voltaria para assombrá-lo, porque a Operação Overlord tinha agora a mais estável das plataformas para ser lançada. Ao povo da Grã-Bretanha seria pedido mais uma vez para ficar firme e resoluto como anfitrião dos muitos milhares de soldados e suprimentos aliados requeridos para cruzar o canal e invadir a França. Os preparativos estavam agora quase completos para forçar o exército de ocupação alemão a fazer uma retirada através de suas próprias fronteiras, em um prelúdio da última resistência de Hitler. Os planos para a vitória, depois de longa espera, estavam para ser escritos.